Em 6 de março de 2024, o Judas Priest lançou o álbum Invincible Shield. Mas a pergunta que fica é, será que ele superou o seu antecessor, o Firepower, ou ao menos manteve o mesmo patamar? Já me diga aqui nos comentários qual dos dois você prefere. Assim, ajuda no engajamento, pois não faz muito tempo que lançamos um vídeo sobre a análise desse disco. Então, vamos precisar de todo o apoio possível para que esse novo episódio do Fragmento Biográfico atinja o maior número de pessoas possíveis, principalmente aqueles que estão acompanhando essa nossa série, onde estamos contando a história do Judas Priest. Fizemos uma análise sobre as primeiras impressões desse disco e vou deixar o vídeo no card caso queira assistir depois. Agora, nesse vídeo específico, vamos complementar a série que estamos contando a história do Judas Priest. É bem provável que a análise faixa a faixa vai estar diferente da primeira análise, pois já se passaram 1 ano e pouco. Peço que relevem e agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Judas Priest tinha acabado de lançar um baita disco em 2018, o Firepower. O álbum surpreendeu a todos. Antes disso, já tinha lançado um disco muito longo e antes desse disco muito longo, já tinha lançado um tal de Nostradamus. Ambos, apesar de suas qualidades, não teve o mesmo impacto com suas obras do passado. Firepower foi o retorno das raízes, lembrando a fase Painkiller. Muitos estavam elogiando, dizendo que foi o melhor disco dos últimos anos já lançado, e foi nesse contexto todo que a banda projetou um novo lançamento, mantendo a mesma formação, com Rob Halford nos vocais, Glenn Tipton e Rich Faulkner nas guitarras, Ian Hill no baixo e Scott Travis na bateria. O álbum foi gravado entre 2022 e maio de 2023, com a produção de Andy Snipp, o mesmo que produziu o Firepower. Também teve a coprodução de Tom Allman. Então, resumindo, um time que está ganhando não se mexe. Bom, e para esse disco não ser apenas uma cópia do Firepower, mas ao mesmo tempo replicando os pontos elogiados, o Judas Priest buscou incorporar elementos mais progressivos, pausas, variações de ritmo, ainda que mantendo o heavy metal tradicional. E isso é uma belíssima notícia. Já sobre a arte da capa, mostra um escudo metálico multicolor rodeado de fogo e luz, simbolizando resistência, proteção e poder, temas desse álbum. O design reforça os visuais fortes atmosféricos com cores quentes e metálicas, adequado para o heavy metal épico do Judas Priest. E convenhamos, querendo ou não, essa capa remete à estética do Judas Priest que incorporou nos discos da década de 90 e um pouco da década de 80. E dá para perceber que a estética também lembra um pouco do Firepower. Em 6 de março de 2024 é lançado o álbum Invincible Shield e, para a divulgação do álbum, contou com 4 singles que foram lançados antes e depois da liberação do disco. E o principal single, que também passou a abrir os shows, foi a faixa Panic Attack, que também abre o disco de forma triunfal. Panic Attack, ela é rápida, agressiva e moderna. Essa faixa captura o caos e a ansiedade do mundo digital. Riffs cortantes, bateria explosiva e Rob Halford provando, mais uma vez, que sua voz continua inquebrável. É o Judas Priest em modo ataque total, lembrando a energia brutal de Painkiller, mas com uma pegada contemporânea. E na sequência temos a música The Serpent and the King.
Aqui o clima é épico, quase mitológico, o riff é daqueles que entram logo na cabeça e o duelo de guitarras de Faulkner com Tipton mostra por que essa dupla é incrível. Tradição e renovação lado a lado. Chegamos então à faixa título, a Invisible Shield. Aqui a banda cria um verdadeiro hino. O clima é grandioso, o refrão é poderoso e a mensagem é clara: resiliência, força e união. Um escudo inquebrável, exatamente como diz o título. E a próxima faixa é a Devil in the Skies. Devil in the Skies traz uma vibe mais sombria e carregada. Um groove pesado que conduz a música enquanto Rob Halford canta sobre engano, manipulação e falsas promessas. É quase um faroeste metálico com um senso dramático com fortes riffs. E a próxima faixa é a Gates of Hell. Essa tem um clima mais cadenciado e teatral, uma atmosfera quase apocalíptica com peso e mística. A banda cria uma sonoridade de batalha, como se estivéssemos marchando rumo ao desconhecido. E na meiuca do disco temos a faixa Crown of Honors. Aqui o Judas Priest entrega uma faixa mais emotiva e melódico, ainda pesada, mas com um toque de sensibilidade. É uma canção sobre redenção, amor e elevação, mostrando que a banda sabe equilibrar força e emoção com maestria. E na minha modesta opinião, uma das melhores faixas do disco. E seguindo temos a faixa As God Is My Witness. Essa canção chega com o pé no acelerador novamente, rápida, furiosa e cheia de drama. É uma daquelas faixas que parece feitas para o palco. O refrão é forte e a interpretação vocal é impecável. E a oitava faixa temos a Trial by Fire. Trial by Fire ela é moderna e intensa, com guitarras afiadas e um senso de urgência. Essa música carrega uma energia de provocação, de enfrentar os desafios e sair ainda mais forte. E na sequência dela, temos a música Escape from Reality. Essa música muda um pouco a dinâmica, traz um groove mais profundo, um clima mais denso e introspectiva. Fala sobre arrependimento e desejo de fugir do passado. Essa é uma canção atmosférica, carregada e emocional. E na sequência, outra faixa que eu considero muito boa é a Sons of Thunder. Essa é uma faixa direta, explosiva e curta. Aquela paulada de 3 minutos para levantar qualquer plateia. Guitarras afiadas, vocais agressivos e convenhamos, o nome da música meio que já dá um spoiler do que se trata. E convenhamos, esse estilo de música combina com seu título. E fechando o álbum regular, temos a Giants in the Sky. Essa é uma música grandiosa, épica e emocional.
É a despedida perfeita, com riffs imponentes, refrão cinematográfico e uma sensação de jornada concluída, como olhar para o horizonte depois de uma grande batalha. Bom, nesse ponto chegamos no final do disco, que para mim é perfeito. Mas em versões deluxe, de forma física, ou também em algumas plataformas de streamings, tivemos 3 faixas bônus inéditas. Que na minha análise lá em 2024 eu já tinha comentado que eu pensava que essas 3 faixas faziam realmente parte do disco, mas elas são consideradas como bônus. E isso foi uma das pequenas críticas que eu fiz, porque se fosse realmente do álbum eu ia achar ele muito longo. Mas como o disco termina na Giants in the Sky, para mim é um tempo perfeito. Mas vou citar as faixas bônus aqui para vocês. Começando com a Fight of Your Life. Essa música traz uma intensidade e espírito de luta. Seguindo temos a Vicious Circle. Essa é uma música que mergulha num clima mais agressivo e sombrio, muito boa por sinal, poderia ter feito parte do disco. E fechando o álbum temos a The Lodger. Essa música fecha com uma abordagem mais experimental e atmosférica, mostrando que o Judas Priest ainda gosta de explorar novos territórios. Talvez colocou como bônus só para sentir a vibe, né? E cada música aqui reforça um ponto importante, mesmo depois de mais de 50 anos de carreira. O Judas Priest continua sabendo inovar, surpreender e principalmente entregar heavy metal em seu estado mais puro, poderoso e inspirador. Invincible Shield estreou em segundo nos álbuns do Reino Unido, tendo a sua melhor posição da discografia da banda até então. Já nos Estados Unidos estreou em 18º lugar na Billboard 200 e liderou a Billboard Top Hard Rock Albums. Tiveram várias críticas elogiando o álbum como poderoso, relevante, com produção moderna e desempenho excelente, mesmo após mais de 5 décadas de carreira, e também sucedendo o disco Firepower, que foi bastante elogiado, e é difícil uma banda manter essa pegada. Como está recente, ainda teremos muito do que falar sobre o legado do disco. A música Panic Attack já figura entre os hits da banda e a Crown of Horrors, uma das mais épicas cantadas pela voz inconfundível de Rob Halford, que se tornou uma das melhores canções da banda, mostrando que o Judas Priest é a banda de heavy metal que consegue equilibrar peso e emoção no mesmo disco. Que baita presente para os fãs. Apenas desfrutem, é só isso que eu tenho a dizer. Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Pode ser que, por enquanto, esse foi o último capítulo da biografia do Judas Priest, até porque chegamos nos dias atuais, mas vou avisando assim que tiver alguma novidade. Então fica a dica para seguir em nossas redes sociais ou acompanhar o canal na aba Comunidade. Parece que temos rumores que o Judas Priest vai lançar um novo álbum no ano que vem, em 2026. Mas é apenas rumores, né? Bom, no mais, peço de sempre, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o like e, se puder, o hype para ajudar no engajamento e também a espalhar a santa palavra do rock. Estou me sentindo aliviado por enquanto, ter encerrado a novela Judas Priest. Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!